termo direitos humanos, portanto, da maneira como entendemos hoje, é empregada pela primeira vez em 1948. Não que o termo não tenha aparecido antes na história, ele apareceu, mas não nesse sentido que nós temos a partir de 48. Nesse primeiro momento, os direitos humanos foram proclamados para dar limite ao Estado, para dar limite aos abusos do Estado, porque quem perpetrou as violências contra as minorias naquele momento era o Estado fascista. Portanto, era preciso dar limite ao Estado, advogando pela existência de direitos inatos aos homens e às mulheres, né? Aliás, é importante já essa mudança aí. Já em direitos humanos não fala assim em Declaração Universal dos Direitos do Homem. Já se pensa, portanto, o humano também no sentido do feminino, não mais no sentido do masculino. Mas nesse primeiro momento, os direitos humanos são afirmados para conter os abusos por parte do Estado. Aí no segundo momento, os direitos humanos, quer dizer, o Estado passa a ser o promotor dos direitos humanos, o Estado entendido como fiador da justiça, o Estado do bem-estar social, que supera e sucede o Estado totalitarista, passa a ser aquele que vai garantir e promover os direitos humanos. Os direitos humanos, como eu disse, são direitos considerados inatos a toda pessoa humana e não depende que constituições, ou seja, que as cartas magnas dos partidos incorporem, contemplem esses direitos humanos. Quase sempre as cartas contemplam os direitos humanos. Quando a Constituição reconhece e cita os direitos humanos, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. E os direitos fundamentais não bastam estar proclamados na Constituição. Muitas vezes quase sempre é preciso que eles sejam regulamentados. Então, eles são regulamentados por meio de garantias fundamentais. E esse é o meu papel como parlamentar. Quer dizer, criar toda a legislação que vai regulamentar os direitos humanos proclamados na Constituição e reconhecidos em tratados universais dos quais o Brasil é signatário. Mas essa noção de direito humano, ela tem uma genealogia. É possível que a gente faça uma arqueologia dessa noção de direitos humanos e a gente localiza esse princípio de direitos próprios à pessoa humana, direitos naturais, primeiro na Declaração da Independência Americana, em 1776, e depois em 1779, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que veio com a Revolução Francesa, inspirada pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que são as cores da Bahia, que é o meu estado de nascimento, embora eu represente o Rio de Janeiro, mas as três cores, o vermelho, o azul e o branco das cores da Bahia, são inspiradas nas cores da França, da Revolução Francesa, e, portanto, esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram engendrando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, até então era Direitos do Homem e do Cidadão, que depois vai resultar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E antes de 1776, que é o ano da independência americana, essa noção de direito humano, ela é, na verdade, por meio desses processos da independência, da Revolução Francesa, há um processo de secularização de princípios e de valores que eram religiosos e eram próprios do cristianismo. Jesus, portanto, contrapõe uma tradição que é uma tradição judaica. Ele desafia as autoridades religiosas, as autoridades políticas da sua época, para se colocar ao lado dos oprimidos. Então, é estranho hoje que essas religiões, quer dizer, essa institucionalização do cristianismo, e as pessoas que falem em nome dele, sejam hoje no Brasil e no mundo ocidental cristão, claro, porque nós temos outras religiões abraâmicas, como o islamismo e o judaísmo, o próprio judaísmo, são religiões abraâmicas, vêm do patriarca Abraão, assim como o cristianismo. Uma pena que essas igrejas hoje se coloquem e ponham a sua teologia e a sua estrutura contra os direitos de minorias, em especial dos homossexuais.